artes que estão chegando aqui em Ilhéus para mais uma temporada. E essas baleias já frequentam Ilhéus e eu quero saber o que é que ela vem fazer aqui. Isabel Gonçalves está aqui, ela é bióloga e coordenadora do projeto Baleias da Serra, e Alice Lima, que também é bióloga, e vai bater esse papo com a gente. Isabel, tudo bem, querida? Bom dia a todos, tudo bom? Obrigada aí pela oportunidade de a gente estar aqui para falar um pouquinho sobre as baleias do Bart aqui na nossa região. Satisfação ter você aqui em nosso programa. Você que é a coordenadora lá do projeto Baleias da Serra. Tem quantos anos já o projeto? O projeto já tem 11 anos 11 anos. 11 anos de nascimento, né? Começamos em 2013 e desde então que fazemos o monitoramento das baleias do Bart aqui no sul da Bahia, né? A partir de Serra Grande e aqui também na região entre Ilhéus e Itacaré. Nesse período aí de 11 anos, as baleias estão vindo mais? Tem uma quantidade maior de baleias ou tem diminuído? Bem mais. Bem mais, bem né? mais. Desde 2014 até o ano passado, durante 10 anos, o número de baleias quadriplicou. É O mesmo? número de baleias que a gente observou. As que lá em vieram, Serra Grande. gostaram, falaram assim, olha, lá é gostoso, a água é quentinha, dá Pois pra é. namorar. Recomendaram para você. Recomendaram. Isso aí, elas vêm agora, né, a partir deste período, a partir de junho, para a costa brasileira, para se reproduzir, para acasalar, para ter os filhotes. E os filhotes precisam de águas mais tranquilas, mais quentinhas. Mais quentinhas. Então, com esse aumento da população, né, porque a população tinha sido bem diminuída, dizimada por causa da caça, né? Sim. E com a proibição da caça, a população tem aumentado, se recuperado. E agora realmente a gente vê que a população está a começar a chegar ao nível antes da pré-caça. Então o número de baleias é enorme e a gente chega a ver lá em Serra Grande, por exemplo, o ano passado a gente via em média 14 baleias por hora. No início do nosso monitoramento em 2014. 14 baleias por hora? Em média. E em 2014 eram 3 baleias por hora. Então, realmente, a gente tem picos, no pico da temporada, a gente vê 30 baleias por hora. Então, assim, é muita baleia e hoje em dia... Esse pico acontece em que momento? Qual período? Normalmente é de final de agosto e início de setembro. Sim. Agora, com a questão das mudanças climáticas, os eventos extremos como El Niño ou Laninha, a gente está a ver algumas modificações. Sim. Teve alguns anos que o pico da temporada foi início de agosto, mas o normal, Sim. o normal é entre final de agosto e início de setembro. Vamos ver agora, né, com essa questão das mudanças climáticas e esses eventos, né, extremos, como é que a gente acompanha, precisa monitorar todo o ano para entender, né, se isso vai ser impactado ou não, né? Teve algumas temporadas que a gente já viu, 2021, 2022, que esse pico antecipou um pouquinho, mas o normal é realmente agosto e setembro serem os meses com mais baleia. E aí depois elas se preparam para voltar para as áreas de alimentação. O projeto tem ideia de quantas baleias chegam aqui aproximadamente? Porque vocês estão catalogando essas baleias, né? Eu imagino que de um ano para outro tem uma ou outra baleia que acaba morrendo, mas outras acabam vindo pela primeira vez nessa região aqui. Vocês têm ideia de quantas baleias chegam aqui? Então, estudos, né, de outros projetos, como por exemplo o projeto Baleias do Bart, estima que com monitoramentos de toda a costa, que o número de baleias está em torno de 25 mil. Então, realmente... Peraí, 25 mil baleias? Na costa brasileira. Ah, na costa brasileira, sim. Aqui na nossa região, né, a gente faz, em 2022, nós fizemos um monitoramento sistemático na região para fazer essa estimativa e a gente chegou a uma estimativa de 1.000 e poucas baleias aqui na nossa região, né? O que é 1.000 e poucas? 1.100, 1.900? O Foi quê? em torno de 1.500. 1.500 baleias aproximadamente então, que chegam assim, nessa região. Mas aqui a área elas, né, elas não passam só, elas ficam, elas permanecem por aqui. Elas né? permanecem. Isso, então elas vêm ter os seus filhotes, né? Então os primeiros meses de vida dos filhotes é muito importante, então elas usam a nossa região aqui da costa de Ilhéus, de Serra Grande, para descansar, para amamentar. Sim. Então as mães ficam a ensinar, né, aos filhotes, né, como respirar,
como, né, se agir, aí começa, quando elas ficam começam a ficar com 1 mês, elas começam a imitar a mãe, a saltar, a bater, então é muito legal, né? Com 1 mês já? Já, eu acho que começam Aí a ficam ficar amostradinhos. mais sereleipinhos. Os amostradinhos. Então, quando eles nascem, eles ficam mais quietinhos, aí depois, né, ao passar das semanas, eles começam já, até que no final da temporada, normalmente a gente já vê os filhotes todos serelepes, né, mais animados, porque é isso, eles ficam nesse comportamento de aprender com a mãe, né? Sim. Tem que amamentar, tem que descansar, crescer, para se prepararem depois para a migração para as áreas de alimentação, mas aí eles vão aprendendo nesse período e no final da temporada já ficam todos mais serelepes, mas é muito legal ver. Muito bem, qual é a área exatamente que elas ficam? 10 quilômetros, 20 quilômetros de uma área aqui da nossa costa? Então, a nossa região aqui, entre Ilhéus e Itacaré, ela é muito especial em toda a costa brasileira, porque é onde a plataforma continental do Brasil ela é mais estreita. O que quer dizer que normalmente a média da plataforma continental aqui, entre Ilhéus e Itacaré, vai de 10 a 15 quilômetros. Quilômetros aproximadamente, isso. Imaginei isso. E aí isso quer dizer o quê? Né? O que é que essa plataforma continental é? É o lugar subjacente à costa onde a profundidade é menor. Se a nossa plataforma aqui ela é mais estreita, então temos uma menor área com profundidade baixa. Logo depois temos a quebra da plataforma e as profundidades maiores. E exatamente onde a água fica mais aquecida. Seria isso? Não. Aí a grande questão é que as baleias vêm procurar o quê? Águas mais tranquilas, menos profundas por causa dos filhotes, né? Para poderem ficar mais perto da costa. Então aqui, se elas vêm procurar águas mais tranquilas e menos profundas, elas têm que se aproximar mais da costa do que no resto da costa brasileira. Por exemplo, em Porto Seguro, a plataforma continental ela é bem mais extensa. Então elas se espalham. Aqui na nossa região, elas se aproximam mais da costa, porque a profundidade baixa está mais perto da costa. Isso faz com que a nossa região seja muito especial. A gente vê as baleias da praia, da Serra Grande, né? A gente tem essa possibilidade de ver as baleias da costa, que é muito complicado, né? Não precisa um equipamento para ver baleia, binóculos, essas coisas? Dá para ver olho nu? Na praia, o pessoal já viu. Ano passado mesmo, no final da temporada, tem um vídeo da baleia pertinho e o pessoal a filmar. Então, é possível, lógico, né? Que com equipamentos, né? Para o monitoramento, precisa desse tipo de equipamento. Mas isso faz com que, então, elas estejam muito perto e seja muito especial ver elas da terra e do mar muito mais rápido, né? Quando a gente vai embarcar também, para o encontro, né, com as baleias é muito mais rápido do que normalmente numa região onde a plataforma ela é mais longa, né? Porque elas ficam mais espalhadas. Aqui elas se concentram mais pertinho da costa, então é mais fácil ver elas de terra e encontrar elas também de barco, né, da embarcação, enquanto normalmente é mais rápido. Então, realmente a gente tem um tesouro aqui, uma área muito especial, né? E com essas áreas altas, né, por exemplo, em Serra Grande, perto da linha da costa, a gente consegue monitorá-las, né? Que é o que a gente faz há mais de 10 anos e consegue monitorá-las de terra, como fosse o Big Brother das baleias. Sim. A gente fica lá a acompanhar o comportamento delas, né? Sem influenciar, né? Na vida delas. Então isso é muito legal, porque a gente consegue ver as interações que ocorrem entre os grupos, com as embarcações. Então o que é que acontece, né? Sem ter uma embarcação a causar algum impacto, né? Sim. Isso é normal, depende da metodologia, é normal também, né, usar as embarcações. Mas então, é isso, aqui a nossa região é muito especial, realmente, porque ela chega mais pertinho da costa do que em qualquer outro lugar da costa do Brasil. Eu estou conversando com a Isabel Gonçalves, que é bióloga e coordenadora do projeto Baleias da Serra. A Alice está aqui, Alice Lima, que é bióloga lá do Ecosul. E eu vou falar já com você, Alice, sobre a questão da visitação, né? Porque a gente está falando tanto de baleia, aí as pessoas ficam com curiosidade. Você dá para ver isso? E dá para ver de perto? E como é que é? Eu vou falar já com você sobre essa questão de visitação, de chegar próximo a essas baleias. Você disse que não eu falei chegar próximo, mas não pode chegar tão próximo para não ter um impacto. É isso, é mais ou menos isso. Qual é a distância mais ou menos aí que um barco de visitação pode chegar? Então, tem a legislação, né, que rege esse tipo de passeio turístico. Então, tem a questão de poder chegar até 100 metros, né, do grupo, e a partir dos 100 metros tem que parar, tem que botar o motor no neutro. E quando o motor vai diminuir o barulho, vai estar lá a fazer o barulhinho. Então as baleias vão saber que a embarcação está lá. Se elas quiserem, elas vão chegar mais perto. Se elas quiserem, elas vão se afastar a ficar no lugar onde elas estão. Então tem essa legislação para proteger. Então a gente não pode chegar do lado com o motor ligado, mas respeitando, né, colocando o motor no neutro. Quando elas querem chegar mais próximo, que acontece várias vezes, elas aproximam porque elas querem, sabendo que tem lá algo, né, um barulhinho lá, um ruído, que elas estão cientes. Não é possível fazer passeio e desligar o motor com elas perto, porque elas não vão saber que tem
algo ali, né, que pode machucar elas. Então, e inclusive às vezes quando tem que reinar o motor, também botar do neutro, né, para ligar de novo, também tem que ter muito cuidado, né, ver onde é que elas estão, para o aumento do ruído não ser muito forte, impactante. Então tem todo isso, então pode causar, né, esse tipo de ruído, né. Hoje em dia nós falamos que além das mudanças climáticas que podem afetar, né, a quantidade de alimento, né, das baleias, o ruído subaquático é das maiores ameaças que a gente tem, né? Mas fazendo dentro da legislação, respeitando, já existem estudos, né, que mostram que se respeitando, né, que não, o impacto é menor, então tem que aproveitar, né, tirar o maior proveito, né, dessa situação, porque ver uma baleia de perto não tem a descrição, assim, é indescritível. Então é um sentimento que todo mundo deve ter, e vendo elas de perto também a dimensão que a gente tem em relação ao nosso planeta, ao nosso papel, ao nosso dever de cuidar do nosso planeta, vale a pena. Qual o tamanho de uma baleia dessa? Uma baleia mãe, uma baleia adulta? Ela vai dos 14 até as maiores, até 16 metros. Mas entre até 14, 16 metros. Com a distância de 100 metros, você está pertinho dela, muito perto. E muitas vezes elas chegam, né, elas se aproximam depois, na vontade delas, no tempo delas. No tempo delas. Durante 30 minutos é possível ficar perto Dá do medo grupo. não, aquele negoção assim de 14 metros chegando? Na hora a emoção é muito grande, esquece qualquer coisa. Imagino que deve ser uma emoção muito grande mesmo. Me diga aqui, e para identificar essas baleias? Tem, por exemplo, você fotografa uma baleia da temporada passada e essa baleia volta. Você tem condição de identificar a baleia? Então, as baleias, nós temos a nossa digital, né? O ser humano, a gente se identifica, né, pela nossa digital. As baleias, a gente distingue elas pela nadadeira caudal. Cada uma tem um desenho específico, um padrão, que não é igual, assim, cada uma é diferente. Então é dessa maneira que a gente distingue as baleias. Então, quando faz passeio, quando faz pesquisa, nós sempre tentamos fazer os registros das caudais, né? Sempre que elas nos mostram as caudais. E existe uma plataforma chamada Happy Whale, que é uma plataforma online que todo mundo, né, pesquisador, as empresas que fazem passeios, colocam as fotos. E a partir daí a gente consegue cruzar fotos do mundo inteiro, das populações, né, lá nessa plataforma? Nessa plataforma, então ela tem um mecanismo, né, de comparação. E a gente faz revistagens, muitas vezes, né, através, assim, pode ser entre o mesmo grupo de pesquisa, né, ou entre diferentes grupos, entre pessoas totalmente diferentes. Já aconteceu com o Ecosulturismo também. Então, de ver baleias que estavam na África, foram fotografadas em África, então que isso realmente é incomum, por exemplo, né, porque normalmente as baleias vêm se reproduzir, que nascem no Brasil, se reproduzem aqui, elas sempre voltam no mesmo ano. Hoje em dia, com esses trabalhos, a gente está a ver que, afinal, tem umas que fogem um pouquinho do padrão. Então, é através da caudal. Então, assim, sempre que a gente consegue no campo, a gente faz o registro da caudal. Então, entre os grupos de pesquisa, existem os catálogos de foto-identificação, que nós chamamos, e também colocamos essas fotos online, para ficarem disponíveis, e fazer a comparação a nível, né, mundial. Então, no hemisfério sul, né, tem diferentes populações, e a gente consegue ver alguns deslocamentos enormes, tipo baleias daqui, que já foram para Madagascar, por exemplo. Baleias que estiveram aqui e foram fotografadas em Madagascar. Isso, baleias que já foram vistas no Gabão, né, foram revistadas aqui. Então Tava no Gabão e veio para cá? Pois é, e na temporada, né? Então, assim, é muito legal. Então, hoje em dia, né, a gente tem que aproveitar essas plataformas também, né, a tecnologia, para avançar nos estudos e começar a descobrir outras coisas. Porque nós percebemos que tem esses intercâmbios de baleias entre as diferentes populações, através da fotoidentificação e também através da acústica. Então, as baleias, né, elas cantam, né? Cantam, os machos. Os machos são os cantores. Os machos. Isso. E aí, todo ano, eles cantam um canto diferente. Eles vão alterando. Então, e cada população tem o seu canto. Então, tem o seu hit diferente. Então, a gente distingue uma população que vem para o Brasil, de uma população que vai para a costa oeste da África, por exemplo, ao Gabão, pelo canto. Então, a gente consegue ver que são populações diferentes. E, às vezes, quando elas ouvem uma coisa diferente, elas decidem copiar, imitar, e aí trazem essa renovação cultural para a sua população. Então, comparando também o canto, a gente consegue entender onde é que podem estar a ocorrer esses intercâmbios culturais, normalmente nas áreas da alimentação. Então, por exemplo, entre 2017 e 2018, uma pesquisa que nós participamos, nós verificamos que teve uma revolução, muito provavelmente uma revolução cultural, porque o canto de um ano para o outro mudou completamente. Pela primeira vez isso foi registrado no Brasil.
Agora a gente está tentando descobrir de onde é que veio essa novidade, essa Sim. revolução, comparando com o canto de outras populações. Isso é bem comum ocorrer nas populações que ficam ali na região do Pacífico, nunca tinha sido registrado aqui no Brasil. Então esse nosso trabalho científico, né, que foi publicado no final do ano passado, descreveu essa mudança total do canto dos machos das baleias, que normalmente então as pessoas, saber o que é que as baleias querem falar, por que é que eles mudam. Não sei se alguma vez a gente vai descobrir o porquê. Só que a gente sabe realmente que todo ano eles vão mudando, evoluindo um pouquinho o canto, vão mudando. Então, provavelmente a inovação é algo que seja interessante para as baleias. E esse canto, como é mais produzido nas áreas de reprodução, como por exemplo na costa brasileira, e ele certamente está associado à seleção sexual. Então, né, ou para atrair os machos, atrair as fêmeas, ou para os machos também criarem as suas arenas, né, de competição. Estou aqui a cantar, outro macho não chega perto de mim porque eu estou aqui na minha área já. Então temos várias hipóteses aí que a gente levanta e que a gente estuda para tentar entender o porquê de tudo isso. Né? Quem controla a área é o mais velho, é o mais forte? Então, no caso das baleias, não tem essa questão. Hierarquia, não? Não tem. Então, agora, dentro dos grupos, quando tem os grupos competitivos, que são vários machos a competir com uma fêmea, tem estudos que mostram que o maior, às vezes, tem as suas vantagens. Mas a gente realmente não entende ao certo, não tem essa questão da hierarquia entre as baleias. Não é assim como em outros animais. Você falou aí da questão caudal, a identidade, a digital da baleia na questão caudal. A partir de quanto tempo essa baleia ela pode ser fotografada? Porque tem baleias que chegam aqui e dão suas crias aqui. E com um mês, mais ou menos, essas baleias já começam a mostrar também suas caudas. Elas já podem ser fotografadas. Isso. Ao longo da vida isso não muda? Não, aí o registro fotográfico, né, da caudal delas vai ficar, né, ela vai crescer, mas o padrão, assim, lógico, pode ter, acontece, um tubarão às vezes vai lá, dá uma mordidinha, uma orca vai lá e dá uma mordidinha, vai ter umas alterações em termos, né, de lesões causadas pelos predadores. Mas mesmo com essas lesões, é possível identificar? Normalmente mas aí a gente vai identificando, né, que alguma outra baleia pode ter sofrido algum ataque, né, e tá algo diferente, né, e é interessante para a gente conseguir entender, né, quais são os predadores e o que é que pode estar a acontecer com esses animais também. Então, se a gente viu uma baleia que tem um padrão que não tinha, né, e aí depois a gente vê que apareceu, então são meios, né, da gente conseguir entender o que é que está a acontecer na interação, né, pela lesão, dá para fazer um estudo e descobrir quem pode ser o predador também. Exatamente, aí os especialistas, né, que trabalham com tubarão, com orca, né, dependendo do tipo da marca, né, da lesão da mordida, aí por vezes é possível descobrir sim. Descobrir. Uma baleia dessa, qual o consumo dessa baleia por dia? Elas comem quanto por dia? Então, 1.000 quilos, 2.000 quilos de peixe? Como é que é? Tá, isso aí, entre 1 a 2 toneladas no caso das baleias jubarte aqui da costa brasileira, de crio, que é um pequeno camarãozinho, que elas se alimentam. Aqui elas ficam de jejum, né? Os machos e as fêmeas adultas, normalmente aqui na costa brasileira, com exceção de alguns eventos, né, no sudeste, que tem registro, elas ficam em jejum durante a temporada reprodutiva. É durante o verão, é por isso que elas migram para as áreas de alimentação durante o verão, porque lá durante o verão, além de ser um pouquinho menos frio do que no inverno na Antártica, né, as águas são mais produtivas, então tem muito crio e pequenos peixes disponíveis, mais disponíveis no verão do que no inverno. Então, por isso é que elas concentram um período, né, elas evoluíram para concentrar o período da alimentação durante o verão. Nesse período, né, tem mais alimento e de 1 a 2 toneladas de crio, peixe, elas precisam de se alimentar por dia. Então significa dizer que as baleias que chegam aqui, alguns não vão se alimentar, porque estão em fase aí de gestação, seria isso? Não, então, todas as baleias, exceto os filhotes que vão amamentar, elas ficam todas em jejum. Juvenis, adultos, elas ficam em jejum durante o período reprodutivo. Elas se alimentam bastante durante o período no verão, na Antártica. Elas criam uma camada de gordura, uma reserva pode ir a 10, 15 centímetros de espessura, e elas vão usar essa reserva energética durante o inverno aqui, durante a época reprodutiva. Então,
Depois, apenas filhotes que vão nascer aqui, que eles precisam, né? Eles vão se amamentar, né? São os únicos que têm essa alimentação constante, mas do leite materno. E tem alguns registros esporádicos no sudeste do país de alimentação. Mas, assim, no momento realmente, assim, que seja oportunístico. Tem um cardume de peixe. Mas aqui na Bahia, que as nossas águas são mais quentes, menos produtivas, não tem nenhum registro de alimentação. Então, normalmente, durante o período reprodutivo, elas ficam de jejum, exceto os filhotes que vão amamentar aí para crescer. Muito bem. Deixa eu falar com a Alice aqui agora. Alice Lima, que é bióloga. Ela é guia também lá no Ecosul, não é isso? Isso, no Ecosul. Dia. Me fala aí, como é que é a questão da visitação? Quem pode fazer a visitação? Como é que é feito isso? Então, bom, obrigada pela oportunidade aqui de falar um pouquinho do turismo de observação de baleias, né, para os ouvintes da Ilhéus FM. O turismo de observação de baleias acontece aqui em Ilhéus entre os meses de junho e outubro. E, assim, ele é para todas as pessoas, mas claro que a gente vai para alto mar, né? Então, tem algumas restrições em termos de segurança. Sim. Por exemplo, para crianças muito pequenas ainda não é possível. A gente, na Ecosul Turismo, a gente leva crianças a partir de 25 quilos, é pelo peso, que dá geralmente uma criança de 6, 7 anos. Né? Para crianças menores, esse não é um passeio muito adaptado, a gente tem outras opções, enfim. Mas para ver as baleias em alto mar, todo mundo que tem a partir de 25 quilos pode ir. Pode ir. Isabel falou aqui que a partir de junho até outubro tem baleias. Qual é o maior pico de visitação para observação? O maior pico, assim? Então, a gente observa realmente agosto. De pessoas interessadas. De pessoas interessadas. Bom, a gente tem um pico importante no mês de julho, porque é o mês de férias, né, em muitos lugares do Brasil. O que é bom, porque já está aumentando bastante o número de baleias no mês de julho. Elas começam a chegar em junho. A gente já começou a fazer saídas da temporada 2024. Começou ontem, isso? Começou ontem. A primeira saída foi ontem. As baleias ainda estão um pouco tímidas, então ontem a gente viu golfinhos nariz de garrafa, porque na nossa costa tem outros cetáceos também, né, super interessantes de serem observados. Mas o número de baleias vai começar a aumentar aos pouquinhos mesmo. Em julho já começa a ser um mês muito bom para ver as baleias, e agosto e setembro é o pico da temporada, e a gente acaba tendo bastante procura também dos turistas, porque as pessoas muitas vezes entram em contato com a gente com bastante antecedência, muitos meses de antecedência, e já perguntam qual é o melhor mês, que aí eu já posso programar minha viagem. Então isso é até interessante em termos do turismo local, porque a gente, antes em Ilhéus tinha um turismo muito baseado no verão, né? Que é o mês ali que todo mundo vai para a praia e tal, e agora a gente está começando a ter uma segunda época de turismo aqui, que é no inverno, que é considerado baixa temporada. Estação. Lamentavelmente ainda é considerado baixa estação, e a gente precisa exatamente dessas atividades, né, que possa atrair turistas para que a gente não tenha baixa estação, porque o que se gasta, o que se investe na baixa estação, eu estou falando do trade mesmo, é a mesma coisa que você vai investir na alta estação. Sim. Né? Então, no dia que a gente entender que a gente tem que ter eventos, tem que ter atividades que justifique realmente que uma pessoa saia do seu estado, saia da sua cidade e venha para cá, a gente vai poder tranquilamente elevar o preço dos passeios, porque isso já acontece em vários cantos do mundo, gente. Vários cantos do mundo isso acontece, né? Porque toda vez que é baixa estação, aí o preço fica lá para baixo também. Mas os custos são os mesmos. Eu tenho observado que aqui na região ainda, poucas pessoas falam de observação de baleias. Tem gente que lamentavelmente nem sabe que tem essa observação de baleias. Qual o maior público? É de quem vem de fora ou daqui da região? Atualmente, a gente ainda tem um público muito forte de turistas brasileiros do Sudeste e do Sul, né, que a gente sabe que é um turista com poder aquisitivo para gastar, né, nesse tipo de turismo, mas ainda bem, a gente fica bem feliz com isso, está aumentando cada vez mais o público local que vem consumindo esses passeios também. A gente hoje em dia oferece até algumas vantagens em termos de preço, né, descontos para residentes de Ilhéus, porque a gente quer estimular que as pessoas da região conheçam a sua região, que tenham também essa experiência inesquecível de observar uma baleia no mar. E a gente tenta fazer o máximo, né, de esforço assim, com iniciativas
para que a presença das baleias aqui seja divulgada o máximo possível, que todo mundo saiba que elas estão aqui, que todo mundo tenha a oportunidade de observá-las, de aprender mais, né? Aqui na região a gente conta atualmente, né, tem a Ecosul faz os passeios de observação, mas a gente tem na região vários projetos, grupos de pesquisa que se dedicam, né, ao estudo de mamíferos aquáticos. Então existe um esforço conjunto, né, da gente querer divulgar, né, esses animais e o conhecimento sobre a biologia deles para o público em geral. Inclusive, por isso, a gente está, né, organizando a terceira edição do evento de abertura da temporada aqui em Ilhéus, temporada das baleias. Esse evento ele é co-organizado pela Ecosul Turismo e pelo projeto Baleias na Serra. E esse ano a gente conta com o apoio, né, de algumas instituições que vestiram a camisa junto com a gente. Então a gente tem o Resort Jardim Atlântico, que vai sediar o evento pelo 2º ano consecutivo. A gente tem apoio também da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Ilhéus, do SEBRAE, né, da Airtour Receptivos. Então essas instituições chegaram junto com a gente e estão nos ajudando, nos apoiando, né, para a gente divulgar. Dia 16 agora, é isso? Vai acontecer dia 16 de junho, próximo domingo. É um evento diurno, é o dia inteiro, das 9 às 17 horas, lá no Espaço Verde do Resort Jardim Atlântico. É um evento aberto ao público, gratuito, realmente assim, para atrair as famílias, pessoas de todas as idades. Vai ter atividade para criança, mas também algumas atividades um pouco mais voltadas para os adultos, como palestra, exibição de documentário. E para as crianças tem uma infinidade de atividades, né? Contação de histórias lúdicas, né? Com tudo no tema ali do meio ambiente, das baleias, da conservação. A gente tem vários convidados que vão estar com estandes expondo nesse evento, né? Então, cada um dos nossos convidados vai expor no seu estande um pouco do seu trabalho e muitos deles têm a ver com a divulgação científica. Então, vai ter estande, por exemplo, do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos de Ilhéus, do projeto Baleia Jubarte, do Instituto Mamíferos Aquáticos, entre outros, que não são totalmente ligados às baleias, mas que têm a ver com a conservação também, como, por exemplo, o Instituto Floresta Viva. A gente vai ter uma atividade de limpeza de praia com o GAP, o Grupo de Amigos da Praia. Então, o evento é voltado para as baleias, mas a gente expande um pouquinho o tema também para o meio ambiente, para a conservação marinha, mas também terrestre, porque tudo está ligado, né, Vila Nova? A gente sabe que não dá para falar das baleias de maneira isolada. Claro. Né? Elas são um símbolo, né, para a conservação, um símbolo chamativo, né, porque baleia realmente já pelo tamanho já chama atenção. Chama atenção, Mas elas acabam sendo assim uma espécie bandeira para a gente falar de outras questões de conservação. Então, para a gente, tanto para a Ecosul Turismo quanto para o projeto Baleias na Serra, isso é bem importante, né, de trazer as baleias como símbolo, mas de falar, né, de conservação de uma forma geral para o público. A gente pode dizer que Ilhéus hoje é a cidade das baleias? Olha, está virando cada vez mais, né? A gente tem vou até contar aqui um caso que é super interessante. No ano passado, quem teve a oportunidade de visitar o Festival do Chocolate, que aconteceu, né, no Centro de Convenções, talvez tenha visto, né, que tinha uma chocolatier lá, fazendo esculturas de chocolate. E ela fez uma escultura de baleia. Isso foi muito interessante para a gente, porque a gente não conhecia essa moça. Ela não entrou em contato com a gente, nem com a Ecosul, nem com o Projeto Baleias na Serra. Ela simplesmente pesquisou na internet símbolos de Ilhéus, né? E ela queria sair um pouquinho do cacau, porque já é um pouco óbvio, né? No Festival do Chocolate, todo mundo fala de cacau. E ela encontrou uma foto de baleia que foi feita pela Ecosul Turismo, e essa foto estava num artigo de blog divulgando o evento de abertura da temporada, que tinha acontecido no ano anterior. E a partir dessa foto de baleia, aquela foto com a ponte de Ilhéus, a ponte Jorge Amado ao fundo, ela entendeu que as baleias também são um símbolo de Ilhéus, né? Isso é muito, muito especial para a gente, porque realmente, como a população de baleias vem crescendo e a gente quer que esse turismo se fortaleça aqui, assim como a pesquisa, né, sobre as baleias, a gente vê num festival de chocolate uma baleia representada, realmente é um símbolo forte. Chega a ser emocionante, né? Sim. Para quem está envolvida, e é importante envolver mais pessoas. Então, e esse evento eu creio que seja exatamente para isso, para poder envolver mais pessoas, levar mais consciência para essas pessoas, levar mais entendimento do que é o assunto, até para preservar, né? Quanto mais você conhece, você passa a amar, passa a gostar e passa a preservar, passa a ter cuidado também com o ambiente. Isso é muito interessante. Na visitação, é garantido você ver a baleia?
por exemplo, ou já correu o risco de, por exemplo, vamos fazer a visitação, Tem que cadê as combinar, baleias? tem que combinar com elas. Né? Ela não queria aparecer, ela não quer. Então, a gente sempre fala, a gente sempre brinca com os clientes que a gente ainda não tem o WhatsApp das baleias. Elas são difíceis, toda vez que eu encontro, eu peço, elas não me dão. Isso deve acontecer mesmo, né? Porque vocês não podem ter uma interação com ela direta, por conta do estresse mesmo. Isso acontece com quem é mãe, que não pode se estressar por causa do leite materno, e não é diferente com elas. Vocês não podem ter essa interação, então como é que, tipo assim, né, acontece como é que a gente acha? aparecerem? Como é que acha, como é que ela fala, eu tô aqui, ó, vem cá. Então, são animais selvagens, né? Como são animais selvagens, é claro que a gente não pode garantir 100% que vai encontrá-los ou que vão exibir um comportamento específico. Porque todo mundo quer ver um salto, todo mundo quer ver a baleia de perto, mas são animais selvagens. Né? Quando a gente quer ter certeza absoluta que a gente vai ver o animal, a gente vai num zoológico. Né? No alto mar são animais selvagens, mas assim, a gente tem um sucesso de avistamento muito alto, né? A Ecosul-Turismo tem 95% de sucesso de avistamento. Isso significa que só nas saídas bem no iniciozinho ou bem no finalzinho da temporada que a gente corre o risco de não ver baleia. Foi o caso de ontem, por exemplo, mas a gente viu os golfinhos, não ficou sem ver cetáceos. Mas a gente navega nas zonas que a gente sabe que são mais frequentadas por elas, né? A gente já está na nossa 4ª temporada, mas mesmo antes da empresa ser aberta, eu sou bióloga, meu sócio também, a gente tem contato, né, com os grupos de pesquisa locais, a gente tem o máximo de informação que a gente consegue sobre o comportamento delas, então a gente conhece bem a zona que é frequentada por elas, né? A zona em termos de profundidade ali, né, no mar. Então, a gente navega nessas zonas onde a gente sabe que tem a maior probabilidade de encontrá-las. Então, a gente acaba tendo um sucesso de avistamento bem alto. Outra coisa é que a gente disponibiliza no site uma tabela com registro de observação. Isso significa que toda saída que a gente faz, a gente coloca lá a data, quantas baleias foram vistas, quantos golfinhos foram vistos, e o cliente pode escolher o seu período, né, para reservar o seu passeio de acordo com esse calendário. Né? Se ele olhar esse registro de observação, ele vai ver que nos meses de agosto, por exemplo, na maioria das saídas a gente não só vê uma baleia, como a gente vê mais de 20 baleias numa mesma saída. Uma saída de 3 horas de duração. Então, assim, não tem uma garantia, porque são animais selvagens, mas assim, tem muita baleia, então dá para ver. A gente se aproxima, né, com 100 metros de distância, né, como a Isabel estava explicando, existem leis que regulamentam, né, a Essa observação. legislação é municipal? É nacional. É nacional, a gente ela. tem a lei federal, né? Essa área de observação é do Parque Marinho de Ilhéus? Ou além disso? É além disso. Além. As baleias aqui na nossa costa, elas estão um pouquinho mais longe da costa do que o Parque Municipal da Pedra de Ilhéus. Né? O parque está bem pertinho da costa, então ele é muito frequentado principalmente pelos botos cinza, uma outra espécie de cetáceo, que a gente também acaba observando, né, nesses passeios. Tem até uma saída dedicada para eles, mas as baleias, elas estão um pouquinho mais distantes. Mas existe essa lei, então, né, para regulamentar de que forma a gente se aproxima delas, a que distância, motor ligado, e depois elas decidem se querem se aproximar ou não. Muitas vezes elas querem. Acontece delas se aproximarem bastante, quando a gente tem sorte. Maravilha. Muito obrigado, hein? Participação de vocês aqui, falando um pouco aí desse passeio de observação de baleias, do início da temporada, né, que tem início agora no mês de junho, vai até outubro, né? Até outubro elas estão aí e se exibindo para a gente, né? E graças a Deus por isso. E isso movimenta o comércio, isso movimenta o turismo, isso movimenta alguns setores da economia e é importante a gente ter a natureza movimentando a nossa economia. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Queria só então renovar o convite para todos. Domingo, dia 16 de junho, das 9 às 17 horas. Vocês estão todos convidados para o evento de abertura da temporada das baleias em Ilhéus, que vai acontecer no Resort Jardim Atlântico, organizado pela Ecosul Turismo e pelo Projeto Baleias na Serra. Tem uma série de atividades, então a gente aguarda você lá. Maravilha. Isabel, boa sorte, querida. Parabéns pelo trabalho, hein? Muito obrigada e esperamos todos vocês no domingo para estarem connosco para falar, né, sobre as nossas grandiosas dos oceanos. Maravilha. Bati um papo com Isabel Gonçalves, bióloga e coordenadora do projeto Baleias da Serra, e Alice Lima, que também é bióloga e guia lá no Ecosul, a empresa que desenvolve esses passeios de observação. Dia 16 agora
lá no Jardim Atlântico, no Hotel Jardim Atlântico. Durante todo o dia tem um evento de abertura da temporada de baleias aqui em Ilhéus, com várias atividades. Vamos pro apoio? Daqui a pouquinho a gente retorna com mais notícias, mais informações aqui no Tabuleiro.